Meus queridos, hoje teremos bandas ou cantores geniais, imperdíveis, que vale a pena você conhecer. Vamos para essa lista que tá muito bacana. É uma lista pessoal, como todas as listas são pessoais, são músicas, cantores e bandas que me tocam de alguma forma. E se vocês gostam aqui do meu canal, provavelmente vocês vão gostar também da maioria das músicas ou bandas ou cantores que eu vou indicar nessa lista. A lista não tá em nenhuma ordem específica, todos esses eu adoro e depende do momento eu tô com vontade de ouvir um ou outro, mas todos esses estão no mesmo nível musicalmente aqui no meu coração. Vamos lá, essa é a minha carta de amor a esses artistas. Tom Zé, o meu eterno menino Tom Zé. Com mais de 80 anos, ele consegue surpreender a cada disco. Consegue nos fazer pensar, consegue ser crítico, sempre de forma bem humorada. E eu que não gosto nem muito de show, pra mim não tem muita graça você ir num show pra ver alguém cantando exatamente igual ao disco. O Tom Zé consegue subverter isso, porque cada show dele é um caso à parte. Ele se dá ao máximo. Você vai viver uma experiência completamente diferente. Com 80 anos, ele consegue ter a garra, a vontade, ele não se bundamolizou como a maioria dos outros músicos depois de uma certa idade acaba fazendo. Tom Zé continua subversivo, mesmo depois dos 80 anos, e é isso que eu gosto muito dele. Tom Zé, que inclusive foi expulso pelos tropicalistas, porque o Tom Zé causava problema, né? O Tom Zé não é uma pessoa que se enquadra naquele formatinho certinho, rígido, né? Então ele foi expulso dos tropicalistas por causa da sua subversão, e é isso que eu gosto tanto do Tom Zé. Vou dar um exemplo. Ele fez uma propaganda da Coca-Cola. E aí, o Facebook, o mimimi, né, os haters, caíram matando em cima do Tom Zé. Que ele não podia ter feito isso, que ele é um vendido, que ele é um canalha, que ele é um mau caráter vendido pelo imperialismo. Sabe o que o Tom Zé fez, meus queridos? Em vez do Tom Zé responder lá com textão no Facebook, sabe o que o Tom Zé, esse meu gênio querido, fez? Ele criou um disco inteiro falando sobre isso. O nome do disco é Tribunal do Facebook. E ele consegue ironizar de forma genial a imbecilidade do mundo, os haters, e de forma genial e bem-humorada. Outra coisa que Tom Zé fez, Tom Zé é infinito, né? Eu posso fazer 10 vídeos falando dele. Em plena ditadura militar, em plena censura AI-5, com um regime extremamente fechado, sem nenhuma liberdade, ele lançou um disco com um cu na capa. Um cu e uma bolinha de gude. É o disco Todos os Olhos. Existe coisa mais subversiva que isso? Eu amo Tom Zé. Tom Zé, você tá assistindo esse vídeo? Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. E o disco que me fez despertar essa paixão pelo Tom Zé foi o disco Com Defeito de Fabricação. Filha da prática, filha da tática, filha da máquina. Essa gruta sem vergonha na entranha não estranha nada. Meta sua grandeza no banco da esquina. Vá tomar na virgem, seu filho da cruz. Meta sua moral, regras e regulamentos, escritórios e gravatas, sua sessão solene. Pegue e junte tudo, passe vaselina, enfie só que meta no tanque de gasolina. E eu gosto também da música Senhor Cidadão, que a gente tem que colocar ela historicamente, ela foi feita na época da censura. O Senhor Cidadão é aquele que tá lá defendendo o status quo, né? Então a letra fala mais ou menos assim. Senhor Cidadão, eu e você temos coisas até parecidas, como por exemplo nossos dentes, da mesma cor, do mesmo barro. Enquanto os meus guardam sorrisos, os seus não sabem se não morder. Ó Senhor Cidadão, eu quero saber com quantos quilos de medo se faz uma tradição. Meus queridos, eu não sou cantor, mas vou tentar de vez em quando, hein? Vocês me desculpem. Teatro Mágico, a banda do meu querido Fernando Anitelli. Inclusive conheço pessoalmente Fernando Anitelli e eu conheço ele antes da fama, antes de ter se tornado a grande banda que hoje se tornou Teatro Mágico. Na época ele tinha a banda Madalena 19. Ele tocava em pequenos saraus em São Paulo e ele se esforçou muito, tentou várias bandas, tentou várias formas de mostrar o trabalho dele. Finalmente ele conseguiu com o Teatro Mágico, uma banda que mistura circo e música, poesia,
da mais alta qualidade. Teatro Mágico, pra mim, é uma das maiores bandas da atualidade, extrema qualidade, maravilhoso. Muitas músicas do Teatro Mágico ele já trouxe do Madalena 19, que era outra banda que ele tinha nos anos 90, que era quando eu convivia bastante com ele. Inclusive, a gente ouvia as músicas do Fernando antes de ele tocar publicamente. Até a gente sentia a evolução das músicas, opinava, sugeria algumas coisas, né? Eu lembro, por exemplo, da música Zaluzejo, que ele foi fazendo aos poucos, né? E era pegando as frases que a empregada dele de muitos anos falava. E eram frases divertidíssimas. E ele fazia isso se tornar música. E a música ia aumentando. Quando ela ia falando as frases divertidas, ele ia adicionando na música. Então a música ficou gigantesca. E eu acompanhei toda essa evolução. É incrível, né? Eu gosto, por exemplo, da música Ane o Mar. Veio de manhã molhar os pés na primeira onda, abrir os braços devagar, se entregou ao vento. O sol mandou avisar que de noite ele seria a lua pra poder iluminar Ane, o céu e o mar. Ane o mar, Mariana, histórias que nos contam na cama antes da gente dormir. Vocês me desculpem por cantar, meus queridos. Vocês me desculpem, mas eu não posso usar a música original para não tomar strike aqui. Então, tem que cantar. Teatro Mágico é poesia pura. Poesia na sua mais alta essência. É maravilhoso. Legião Urbana, não posso deixar de citar também. Todo mundo conhece, não tenho muito o que falar. Eu tenho que falar mais, acho que, da minha relação com Legião Urbana, né? Não vou falar sobre a banda em si, porque é a banda mais conhecida do Brasil, né? A minha relação com Legião Urbana começou provavelmente no disco 5, um disco pesadíssimo que inclusive não é fácil de se ouvir. Eu comecei a ouvir a primeira vez, não me caiu muito bem, aí eu continuei, eu insisti, naquela época a gente comprava o disco, então a gente tinha que insistir, tinha que gostar, né? Pouco tempo depois eu já estava apaixonado e o disco 5 provavelmente é um dos meus favoritos, inclusive. Mas eu gosto de tudo que o Legião Urbana fez. Renato Russo, meu querido gênio, Renato Russo até hoje nos toca. O problema da Legião Urbana é que, como banalizou tanto na mídia, massificou tanto, eu preciso ouvir um pouquinho e depois tirar umas férias. De qualquer jeito, não dá pra tirar a qualidade e a poesia e a alegria que eu sinto quando eu escuto Legião Urbana. Eu vou contar uma outra história aqui que eu até já contei aqui no canal, mas vou me repetir. Quando Renato Russo morreu, tinha acabado de lançar o disco, O Livro dos Dias, e eu tinha acabado de comprar ele, eu comprei imediatamente no dia do lançamento, e eu tava ouvindo, no momento que eu vi a notícia que ele morreu, eu ouvindo o disco. Então, assim, isso pra mim foi impactante, assim. E esse disco, pra mim, também, ele é emocionante demais, eu adoro. Muita gente não gosta, porque acha muito pra baixo, mas eu adoro. Uma música do Legião, já que eu posso cantar, tô cantando todas aqui, vou cantar uma música do Legião que muita gente não conhece, que é Acrylic on Canvas. Essa eu preciso ler porque ela é complexa. É saudade então, e mais uma vez de você fiz o desenho mais perfeito que se fez. Os traços copiei do que não aconteceu. As cores que escolhi dentre as tintas que inventei, misturei com a promessa que nós dois nunca fizemos de um dia sermos 3. Trabalhei você em luz e sombra. Canto mesmo, meus queridos. Canto mal, mas canto. Fazer o quê? É a vida. E nessa mesma pegada da Legião, eu cito Engenheiros do Havaí. É uma das minhas bandas favoritas da minha adolescência, inclusive. Até hoje, amo Humberto Gessinger. Beijo no coração, Humbertão. Provavelmente eu devo ter ido em mais de 30, 40 shows do Engenheiros. Foi um período da minha vida que eu acompanhava, assim, Engenheiros acirradamente. Muita gente odeia Engenheiros do Havaí, inclusive comentei num vídeo sobre ódios, né? Pessoas que odeiam Humberto Gessinger. Eu não entendo por quê. As pessoas têm uma certa prevenção contra Humberto Gessinger. Também foi meio massificado, né? O problema é que, por exemplo, o disco Pop é Pop massificou muito na mídia, né? Então, muitas pessoas pegaram birra por causa disso. As pessoas nem entendem a poesia e a genialidade que tá por trás das letras e musicalmente até, né? Cada música tem sua identidade própria, isso é incrível. Mas eu tenho que citar aqui a música que me fez me apaixonar por Engenheiros do Havaí, que é a música A Violência Travestida Faz Seu Trotuar. Elas são 3 músicas em um, é inacreditável. Inclusive, na época, foi cantada junto com a Patrícia Marx, que é um duo aí meio imprevisível, mas ficou incrível. A música fica até mais contundente por ser cantada junto com uma menininha, né? Eu vou cantar uns trechos aqui pra vocês. No ar que se respira, nos gestos mais banais, em regras, mandamentos, julgamentos, tribunais, na vitória do mais forte, na derrota dos iguais.
A violência travestida faz seu trotoar. Uma bala perdida encontra alguém perdido, encontra abrigo num corpo que passa por aí. Estraga tudo, enterra tudo pá de cal, enterra todos na vala comum de um discurso liberal. A violência travestida faz seu trotoar, em anúncios luminosos, lâminas de barbear, armas de brinquedo, medo de brincar. A violência travestida faz seu trotoar. E por aí vai, a letra é enorme e maravilhosa. Eu cantando, obviamente, não é muito boa, mas eu tô mais cantando para vocês ouvirem a letra, né? Musicalmente, me ignorem, tá? Essa aqui é uma dupla. Mutantes e também o trabalho solo do Arnaldo Batista. Mutantes, a banda psicodélica brasileira dos anos 60, ela provavelmente influenciou tudo que veio depois. De bom, obviamente, né? Tinham influências também de fora, né? Eles receberam muitas influências da música psicodélica dos Estados Unidos, da Inglaterra também, e em pleno Flower Power, né? Em pleno Summer of Love, nos anos 60, em plena época da contracultura tão em voga assim no mundo, né? A banda era formada pelos irmãos Arnaldo Batista e Sérgio Dias, e a Rita Lee que cantava. Arnaldo Batista, pra mim, um dos maiores gênios da música, incompreendido, inclusive. Hoje em dia, muita gente não sabe quem é. Muita gente confunde com Amado Batista. Vá pra lá, você tá confundindo. Arnaldo Batista é simplesmente um gênio. E depois Arnaldo Batista ainda lançou alguns discos solo, que são incríveis, que são obras-primas. Por exemplo, Loki. Você tá pensando que eu sou Loki, bicho? Sou malandro velho, ninguém tem nada com isso. Tem a música Será que eu vou virar bolor? E depois de muito tempo ele lançou o Let It Bleed. Mas Arnaldo Batista teve muitos problemas na vida pessoal dele. Ele era casado com a Rita Lee, se separaram, e depois que se separaram, o Arnaldo Batista nunca lidou muito bem com essa separação. Isso causou problemas psicológicos dele, inclusive também as drogas, né? Muito LSD. Então isso acabou afetando um pouco o Arnaldo Batista, que já não tinha o juízo muito normal, né? Por isso que eu gosto tanto dele, que ele nunca teve o juízo muito normal. Tipo eu, né? Mas eu acho que as drogas aceleraram um pouco esse processo. Hoje em dia o Arnaldo Batista está um pouco mais tranquilo, mas de qualquer forma o legado que ele deixou para a música é inacreditável e vale a pena. O seu mundo vai se abrir depois que você conhecer os Mutantes. Obviamente que eu tenho que citar aqui a mais conhecida deles, que é Panis et Circenses. Mandei fazer de puro aço luminoso um punhal para matar o meu amor e matei às 5 horas na Avenida Central. Mas as pessoas na sala de jantar estão ocupadas em nascer e morrer. Vai falar o que de uma letra genial como essa? Já que a gente tá falando de psicodelismo, The Doors, o ápice do psicodelismo e dos anos 60, pra mim, uma das maiores bandas de todos os tempos. Amo The Doors. Jim Morrison, meu amado Jim Morrison. Quando eu fui pra França, eu fiz questão de visitar o túmulo do Jim Morrison lá no Père Lachaise. É uma das bandas que formou o meu caráter. O que eu sou hoje eu devo a The Doors, Jim Morrison e a sua subversão. Eu posso ficar falando sobre Doors aqui por horas, porque eu conhecia tudo de Doors na minha adolescência. Eu tinha tudo de Doors. Lançava um disco bootleg, eu ia lá e comprava. Na época você tinha que comprar disco, né? Fazer o quê? Custava uma fortuna esses discos bootlegs aí, que eram uns discos piratas chiques, eram uns discos piratas de shows. Meu objetivo era ter tudo que foi gravado do The Doors. Então todos os shows ao vivo eu queria ter gravado. E eu decorava, inclusive, todas as letras de todas as músicas do The Doors. The Doors, assim, é inacreditável o que representou pra mim, assim, na minha evolução ou involução. Sei lá, se preferir, né? E a minha música favorita do The Doors é a The End. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Não vou cantar ela inteira aqui, porque ela é transgressora demais, mas Jim Morrison, pela libertação realmente que ele representava, pela psicodelia e pela essa questão de realmente abrir as portas da percepção, né? A gente não precisa nem de substância nenhuma para ter nossas portas da percepção abertas com The Doors. Premê, que na época era conhecido como Premeditando Break, uma banda paulistana que eu adoro, é uma das minhas bandas favoritas, inclusive sou amigo pessoal do Marcelo Galbetti, meu querido, a gente já fez vários trabalhos juntos, mas eu gostava e era fã do Premê antes de conhecer o Marcelo. É uma banda de humor, a música mais conhecida é um hino para São Paulo. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo, de São Paulo. É uma música que faz referência a New York, mas
com citações a São Paulo. E as pessoas não entenderam que na verdade é uma crítica, as pessoas achando que isso é um hino, isso é uma exaltação a São Paulo. É uma exaltação, mas tem uma crítica muito ferrenha por trás aí, né? Muita poluição e para as crianças só resta ver TV. É uma crítica muito bem feita, muito bem construída, e as pessoas só encaram aquilo como uma belíssima homenagem a São Paulo. E essa questão do amor e ódio que o paulistano tem pela cidade, né? A gente adora ao mesmo tempo que a gente odeia. É inacreditável isso. Raul Seixas, não posso deixar de citar, todo mundo já conhece Raul Seixas, né? Então não tem novidade nenhuma aí. Raul Seixas é gênio, Raulzito, meu querido Raulzito. Eu vou falar em toda a minha relação com o Raulzito, em vez de falar sobre ele, porque todo mundo já conhece, né? Toca Raul, o famoso Toca Raul aí no mundo. Comecei a admirar Raulzito quando ele fez o disco com o Marcelo Nova, que inclusive foi o último disco dele. Foi aí que eu comecei a perceber que o Raulzito era mais do que aquilo que a mídia mostrava, porque a mídia nunca enfatizava o lado mais genial dele, né? Sempre era mais pro lado jocoso, mais pro lado de brincadeira, aí tinha aquela musiquinha do carimbador maluco, né? Que é tudo mais ou menos. Era isso que a mídia mostrava na época, né? Então, esse era o acesso que a gente tinha. Então, quando eu ouvi o disco dele com o Marcelo Nova, A Panela do Diabo, é inacreditável como esse disco é bom. E é o último disco. O Raulzito já tava muito ruim, muito doente nessa época, né? Carpinteiro do universo inteiro eu sou. Então, realmente foi aí que eu falei, não, tem alguma coisa aí nesse cara, deixa eu conhecer melhor. E aí eu fui conhecer o trabalho obscuro dele, o trabalho não conhecido. E aí a gente percebe que o cara é gênio. A gente tem essa epifania. Raul Seixas é gênio. Basicamente todas as músicas dele são espetaculares. Mesmo as conhecidas, tá? Que foram banalizadas. Mas eu gosto mais do Raul Seixas desconhecido. Eu gosto de pegar uma música do Raul Seixas que eu ouvi pouco ou que eu nem lembro dela mais, e aí redescobrir a genialidade do Raul Seixas. A figura dele é muito controversa, né? Obviamente que é preciso quebrar alguns ovos, meus queridos. Então precisa ter um trabalho controverso para chegar a algum lugar na vida, né? Talvez não chegue na vida, mas pelo menos você possa deixar um legado. Então eu acho que o Raul Seixas conseguiu. Ele deixou um legado muito sólido, muito consistente, de extrema qualidade. Raulzito, te amo. Lenine. Lenine tem dois estilos, né? Ele tem um estilo mais de balada e tem um estilo mais agitado. Eu gosto mais das músicas mais agitadas dele. Eu gosto muito de Alzira e a Torre. Eu acho uma música muito bacana. Eu gosto da Ponte também, que é uma música bem legal. Como que faz para lavar a roupa? Pela ponte, pela ponte. Como que faz para raiar o dia? No horizonte, no horizonte. Esse lugar é uma maravilha, mas como que faz para sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. A ponte não é de ferro, não é de concreto, não é de cimento. A ponte é até onde vai o meu pensamento. A ponte não é para ir nem para voltar, a ponte é somente para passar, caminhar sobre as águas desse momento. Às vezes as baladas dele muito lentas eu acho meio chatinha, não vou mentir não. Mesmo assim, como um todo, eu gosto muito das músicas do Lenine. Zé Cabaleiro. Eu gosto principalmente dos primeiros discos dele, que ele usa muita influência de cultura pop, e é muito divertido também, né? Muito engraçado. Ele tem uma música que fala sobre a Bienal, junto com o Zé Ramalho, inclusive, que ele canta, e é uma certa crítica, né, à arte meio banalizada de hoje em dia. Eu acho que a música que me fez gostar de Zé Cabaleiro é Heavy Metal do Senhor. O cara mais underground que eu conheço é o Diabo, que no inferno toca cover de canções celestiais, com sua banda formada só por anjos decaídos. O inferno pega fogo quando rola os festivais. Muito bom, Zé Cabaleiro. Eu gosto também do disco Pet Shop Mundo Cão. Eu gosto muito desse disco. Acho conceitualmente um disco incrível. É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado dessa minha lista. Forma um panorama do que me influenciou de alguma forma e que talvez ressoe em vocês também, né? E se vocês quiserem, eu volto aqui. Tem muita música, tem muita banda diferente. E eu valorizo até mais a poesia, a letra. A letra tem que me impactar de alguma maneira. E agora é sua vez, meu querido. Coloque aqui no comentário o seu top 10 de bandas, cantores. Eu quero ver como que tá aí nossa afinidade. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente. Adicione os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades e beijo no coração.